Boa noite. Eu me chamo Sandra e moro em Salvador, que fica na Bahia, mas sou natural de Iambupe, também situado no mesmo estado. Venho aqui contar um caso que passei junto de meus primos lá na minha cidade natal. Eu não vi o lobisomem, mas o meu primo já tinha visto e até fugido do ataque de um. E fora ele quem nos salvou aquela noite, pois se estivéssemos só, com certeza aquele bicho nos atacaria. Tudo ocorreu em 1995. O mês era fevereiro, porém o dia não estou lembrada. Eu tinha a mania de sempre em finais de semana ir para casa de minha avó, pois lá era o interior e tinha muito pé de fruta. E junto a mim iam meus primos. A gente passava a tarde em cima da goiabeira comendo frutas. E ainda lembro da minha avó aparecendo na porta e falando que a gente iria adoecer se comesse as goiabas quentes. Mas graças a Deus isso nunca me ocorreu. Mas dava um medo em sua fala que parecia verdade. Bem, eu tinha 16 anos na época, mas meus primos já eram tudo mais velhos. O Zé, que sempre vinha com a gente, já tinha 22 anos e era meio que o responsável por nós, pois ele tinha experiência de mata e vivia caçando com meu avô. E fora ele quem pegou uma carreira do lobisomem, mas que só chegou a falar para minha avó. E soubemos disso logo depois do que nos ocorreu. A casa de minha avó ficava a uns 5 ou 7 quilômetros de Iambupe. A gente tinha que ir de bicicleta ou a pé, e era praticamente no meio do nada. E para dizer que não tinha nenhum vivente por perto, a casa de minha tia ficava a uns 100 metros de distância, e andando um bocado tinha uma venda e umas 5 ou 6 casas próximos a ela. E como a residência de minha avó ficava dentro de uma fazenda, a gente tinha que passar por umas 3 porteiras para ir até essa pequena venda. Pois bem, numa certa vez quando fui à casa de minha avó, o meu primo Zé já estava lá. E assim como todo final de semana, a gente passou o dia em cima da goiabeira. E ao entardecer fomos jantar e depois ficamos conversando no alpendre da casa. E conversa vai, conversa vem. Quando só estavam eu, Cecília e Zé acordados, a minha avó deu a gente R$ 1, que na época era um dinheirão. E meus primos e eu achamos uma boa comprar quebra-queixo na venda que tinha próximo de lá. Só teríamos que andar um pedaço, porém nem ligamos muito, já que era costume a gente fazer aquele trajeto de dia e de noite. E eu, Zé e Cecília decidimos ir juntos comprar os quebra-queixo, já que era tarde e podia ser perigoso para o Zé ir só. E na casa, se não me engano, ficou meus avós e meus outros 2 primos. Não lembro bem ao certo, mas sei que o Zé e a Cecília vieram comigo. Bem, e foi logo depois que passamos pela primeira porteira que escutamos um uivo ao longe. Era grave e muito longo. A minha prima ficou logo com medo e perguntando o que era aquilo. Meu primo Zé só mandou a gente voltar e que fôssemos rápido. Quando perguntamos o porquê, ele não disse nada. Só deu meia volta e começou a andar bem rápido. Pensando ser brincadeira e que ele logo voltaria, fiquei parada por um instante. Mas logo comecei a andar quando novamente ouvi aquele uivo, só que bem mais perto. Foi então que andei e fiquei perguntando se era por causa do uivo, mas ele só andava, e eu e minha prima só o seguimos. E foi quando estávamos a uns 20 metros da casa de minha avó, que ouvimos pela terceira vez aquele uivo, que estava muito mais perto, parecia até que estava em cima de nós. E foi aí que meu primo correu, e a gente também. Quando chegamos na casa, ele empurrou a porta da cozinha de minha avó, que estava encostada com um pano, e entrou. E logo em seguida a gente também. E o Zé logo fechou a porta. E não demorou nada. Começamos a escutar uma coisa vir correndo da direção em que estávamos indo. Bufava feito cavalo quando corria, mas roncava feito porco. Aquilo, assim que chegou perto da casa da minha avó, parou e ficou caminhando por ali. Cada passada que ele dava era um arrepio, pois eram pisadas fortes que dava para sentir. E há instantes aquela coisa estava bem longe e já estava ali,
bem na nossa cola. Foi então que, depois de caminhar pelo terreiro procurando por algo, que novamente aquilo se pôs a correr. E quando estava ao longe, novamente escutamos aquele uivo, longo e assustador. Eu e minha prima, com os olhos arregalados de medo e se tremendo todinha, perguntamos ao Zé o que era aquilo, já que ele parecia saber do que se tratava. Ele então pegou um copo d'água e se sentou, e foi falando assim: "Tá com uns 3 anos que esse bicho aí me deu uma carreira, e vou dizendo logo, é um lobisomem. Numa certa noite a avó mandou eu ir na venda comprar uma carne de charque para fazer Maria Isabel. E eu vi esse mesmo uivo ao longe, mas pensei que fosse cachorro ou raposa, já que nessas matas tem muito bicho, e nem liguei, continuei caminhando. Só que aquilo ia cada vez mais se aproximando de mim, e foi quando ouvi essa coisa bufando de longe, que não esperei para ver o que era, e meti o pé na carreira. Só parei quando cheguei na avó, e da janela da cozinha eu vi um bicho preto passar correndo na estrada bufando e roncando. E foi dali que eu soube que era um lobisomem que uivava. E nunca mais esperei esse bicho chegar perto de mim, pois se chegasse, eu não teria escapatória. Olha, Cecília e Sandra, se vocês ouvirem um uivo na mata, corram. Eu já estava morrendo de medo com a carreira que a gente deu e de ouvir o bicho bufando lá fora. E foi com a história dele que tudo desandou. Me deu uma dor de barriga, uma tremedeira, e nem quis mais saber dos quebra-queixo. E mesmo sem querer, fui dormir com medo. Só pela manhã que fomos comprar os quebra-queixo na venda. E no caminho deu para ver um rastro de como se algo tivesse se arrastado por ali. E mesmo de dia fiquei olhando de um lado para o outro, pois estava com medo de alguma coisa aparecer. Após o tempo se passar, me mudei para Salvador com meus pais, e meus avós continuaram lá no interior. E primeiro se foi meu avô, e logo depois a minha avó, e a casa deles continuou de pé lá no interior. Porém, pela ação do tempo, ela acabou vindo ao chão. E a única coisa que resta são as lembranças das tardes que passei com eles, e também daquela terrível noite que nem prefiro lembrar, mas que fique de conselho a todos: se ouvirem um uivo na mata, corram. Olá, me chamo Tiago. Por indicação de amigo, estou lhe enviando esse caso que me ocorreu recentemente, mais precisamente em janeiro de 2022. Já vou dizendo logo, eu não vi aquele bicho que fazia barulhos medonhos, mas senti e ouvi aquilo fora de minha casa. Bom, tudo ocorreu no início do ano. Meus pais tinham viajado para visitar meus avós e fiquei sozinho em casa por 2 dias, no caso, final de semana. Com isso, aproveitei e fiquei até mais tarde na rua, que foram sábado e domingo, já que meus pais só retornaram para casa na tarde de segunda. Bem, foi assim. Na noite de domingo, eu saí para jogar de bola com alguns amigos, em um campo que tem perto de minha casa. Dá assim cerca de uns 200 metros até lá. Esse campo é daqueles de terra batida e com uma iluminação bem precária, tendo somente 2 refletores, que a prefeitura ainda manda apagar às 10 da noite. Mas mesmo assim a gente joga lá quase todo dia. E no domingo não foi diferente. Jogamos até umas 9 da noite. E depois ficamos na calçada da casa de meu amigo que mora na esquina, sendo que sua residência fica em frente a esse campo. E ali ficamos conversando até perto da meia-noite, hora em que ouvimos um uivo grosso e alto lá na mata, que fica logo depois a esse campo.
O susto foi tão grande que eu e meus amigos rapidamente entramos na casa com cadeiras e tudo, e ficamos nos perguntando e achando que era um lobisomem, pois foi uma coisa medonha e assustadora. Parecia um bicho e uma pessoa gritando ao mesmo tempo. Mas por causa do nosso alvoroço e do barulho do portão que bateu, a mãe de meu amigo chegou brigando com todo mundo e perguntando o que estava acontecendo. Então falamos sobre o que a gente ouviu, e ela disse que era só um cachorro, mas mesmo assim duvidamos e continuamos achando ser um lobisomem. E por causa daquele uivo assustador, todos começaram a voltar para suas casas. Como eu moro na metade da rua, mais longe da casa de qualquer amigo meu, eu corri o máximo que pude, com medo de alguma coisa acontecer. Mas cheguei em casa são e salvo. Tomei um banho bem rápido e fui direto para a sala assistir um pouco, para tentar esquecer aquilo que estava em minha mente. Mas cerca de 40 minutos depois que entrei em minha casa, comecei a ouvir um barulho assustador na rua. Era uma coisa grave e cansada que estava vindo lá de baixo, da mesma direção do campo. Aquilo veio vindo e passou muito rápido pela minha casa. Deu para sentir quando aquilo batia os pés no chão. Eu que estava sentado na cadeira travei de medo e não me movi em nenhum momento, pois não tive reação de nada. Só parei e comecei a ouvir aquela coisa que veio vindo lá de baixo e passou muito rápido pela minha casa. Só quando aquilo já estava bem longe que eu desliguei a TV e fui bem rápido para o meu quarto, que ficava logo depois da sala. E já quando estava lá, novamente escutei aquele som assustador, que agora vinha mais lento, quase parando em frente à minha casa. E senti que aquilo sabia que eu estava acordado, pois foi como se ele tivesse escutado ou sentido a minha presença. Porém aquilo foi descendo a rua lentamente e não voltou mais. Eu me cobri com os panos e tentei dormir o mais rápido que pude, pois não queria ouvir de novo aquela coisa. E com muito custo acabei pegando no sono. No outro dia contei aos meus amigos do som estranho que ouvi, e para minha surpresa um outro amigo meu também ouviu, e disse que aquilo subiu e desceu a rua assim como eu escutei. Ficamos achando que era um lobisomem, tanto que depois comecei a vigiar a rua, para tentar tirar uma foto ou gravar, pois da primeira vez como foi uma aparição de surpresa, eu não tive reação de nada, só medo e pavor. Ainda hoje eu fico acordado para ver se escuta aquele mesmo barulho, que não dá para descrever de tão medonho e estranho que foi. E sei que muitos vão duvidar, mas naquela noite alguma coisa passou em minha rua, e com toda certeza era um lobisomem. Boa noite. Eu me chamo Genilson e tenho 58 anos. Gostaria de contar um caso assustador que passei junto de meu pai lá em 1984, na Bahia, um pequeno interior do Ceará. Inclusive é o lugar onde moro até hoje. A minha família sempre foi muito humilde, e só há alguns anos atrás que as coisas começaram a melhorar. Porém, nunca faltou comida no meu prato nem de meus irmãos. Podíamos comer só o feijão com a raspa de rapadura, mas nunca passamos fome, pois meu pai foi homem o bastante para criar os 6 filhos, sendo que sou o mais velho dentre todos eles. Por isso a minha responsabilidade sempre foi maior dentro de casa. E deixe-me contar como era a nossa residência. Primeiro que água encanada nem eletricidade tinha. A água a gente tirava da cacimba, que tinha do lado de nossa casa. E a eletricidade não era tão importante assim, já que estávamos acostumados com a simplicidade. E para conservar alimentos como carnes e frutos, a gente fazia de um jeito um pouco peculiar. Frutos a gente tirava do pé quando estava maduro. E carne meu pai fazia de 2 formas. Quando ele comprava carne de boi, ele salgava e pendurava no varal para secar, assim fazendo carne seca.
E a de porco a gente pegava de nossas criações mesmo, já que tínhamos alguns porcos e 2 vacas, além de algumas galinhas e galos. E a carne de porco meu pai pegava uma parte e trocava por outras coisas, como milho e feijão. E o que sobrava ele torrava tudo com um toucinho em uma panela bem grande. Depois jogava toda a banha em cima da carne, assim quando esfriava tapava ela, e a banha meio que servia de conservante para a carne. E para comer era só tirar a carne e esquentar que já estava pronto. Bom, tô dando esses detalhes pois mais à frente vocês entenderão, já que foram várias coisas estranhas que aconteceram antes daquele dia. Como a gente morava isolado de tudo, não tinha perigo de roubos. Mas mesmo assim, meu pai tinha um revólver e 2 espingardas, do tipo socadeira, que não era para se defender. Ele normalmente usava para caça. Mas um dia toda essa calmaria acabou. Primeiro foi que os animais começaram a sumir, como galinhas e pequenos porcos. E logo depois foram alguns porcos maiores. Mas no início a gente não ligou tanto, pois os bichos eram criados soltos. Só as vacas que a gente soltava e prendia ao final da tarde. E tínhamos essa confiança porque elas tinham chocalho. E para quem não sabe o que é, são aqueles sinos que normalmente usam em vacas e cabras. Pois bem, as coisas começaram a ficar estranhas quando algo ou alguém começou a comer a nossa comida, que a gente sempre guardava na cozinha que era aberta. No caso, aquilo comeu toda a carne de porco e carne seca. E também fazia vários dias que os animais tinham sumido e não retornado. E foi aí que meu pai decidiu perguntar aos vizinhos se eles também estavam com perda de animais. E para nossa surpresa, sim. Alguns perderam até bezerros e pequenos porcos. E então meu pai decidiu vigiar e tentar pegar o ladrão responsável daquilo, já que todo mundo achava que era isso, mas não era. Tudo aconteceu em uma noite que meu pai estava vigiando. Nós fomos dormir cedo, e meu pai ficou acordado numa rede na sala. E em dado momento da madrugada acordamos com um estampido de tiro, que foi bem ao lado de nossa casa. Após aquele tiro, ouvimos só as panelas caindo no chão e os animais alvoroçados lá fora. Logo meu pai entrou e começou a procurar pelo seu revólver. E quando perguntamos o que estava acontecendo, ele não disse nada. Só saiu com a arma em punho e não ouvimos mais nada. Após passar um tempo, meu pai voltou para casa, pasmo e ainda armado, e disse uma coisa que me arrepia até hoje. Ele ficou acordado até certa hora da noite, esperando o movimento dos bichos, mas acabou pegando no sono, mas acordou com o alvoroço das galinhas que começaram a correr pelo terreiro. E foi então que de fininho ele pulou a janela e seguiu em direção ao galinheiro. Mas assim que ele dobrou para ir no sentido dos fundos de casa, ele viu uma coisa de pé na cozinha mexendo nas panelas. E sem hesitar meu pai atirou, mas errou por conta daquilo ser rápido, já que aquela coisa ficou de 4 e saiu correndo, se perdendo na escuridão. E quem viu a gente dormir depois que meu pai falou isso, todos nós estávamos apavorados e com os olhos arregalados olhando para o telhado. E o negócio foi tão sério que logo no outro dia meu pai chumbou um ferro nas portas, para a gente se sentir mais seguros. Mas mesmo assim ficamos um bom tempo com medo, e o bicho estranho não retornou mais, e os ataques aos bichos cessaram, não só em nossa casa, como também na de vizinhos. E aos poucos tudo foi voltando ao normal. Se passaram mais ou menos 5 semanas, e nada de estranho tinha acontecido, até aquela tarde em que a Branca sumiu. Branca era uma vaca leiteira que a gente tinha, pois tínhamos 2, a Branca e a Beta, sendo que a Beta era mais nova. Pois bem, como já disse, a gente soltava ela para pastar o dia inteiro, e quando dava por volta de 4 ou 5 da tarde, a gente ia pegá-las. Porém, numa tarde a Branca sumiu, só encontramos a Beta, e não a encontramos por canto nenhum. E eu e meu pai andamos por todas as redondezas e nada de achar a bicha. E só quando deu por volta das 6 da tarde para 7 da noite, que começamos a ouvir um chocalho próximo de casa. Era longe, mas dava para saber que era Branca.
Assim a gente imaginou. E primeiro fomos sem arma nem nada em direção daquele barulho, achando-se a branca. Mas quanto mais a gente ia se aproximando, mais longe aquele chocalho ia ficando. E meu pai, que não era besta nem nada, mandou que eu voltasse em casa e que pegasse o revólver, a espingarda e o lampião. Então fiz o que ele disse, e nem passou pela minha mente o porquê dele estar fazendo aquilo. Então andamos por cerca de meia légua atrás daquele chocalho, e quando já estávamos no meio do nada, bem longe de casa e de qualquer lugar conhecido, que aquela coisa deu as caras. Ouvimos pela última vez o chocalho atrás de uma moita, e de lá vinha um roncado feio, que já me fez travar de medo, e fiquei mais ainda quando aquela coisa saiu do mato. Com um pulo, um bicho preto saiu de lá e veio vindo na direção de meu pai, que na mesma hora atirou contra aquilo, o que fez berrar e voltar para trás. E o meu pai ficou me mandando atirar naquilo. Atira, atira! E eu não consegui devido ao medo que estava. Foi então que meu pai tomou a espingarda de minhas mãos e deu um tiro certeiro naquilo, que berrou mais uma vez e correu para a mata. Aproveitando a oportunidade, a gente correu também, e só depois de uns empurrões que consegui me mover. Chegando em casa, meu pai falou que foi aquele bicho que ele viu noites atrás, e que ali foi uma tocaia que ele fez para pegar a gente. Depois desse dia nunca mais vimos a Branca. Aquele maldito com certeza levou ela, mas ao menos conseguimos espantá-lo, pois nunca mais soubemos de perda de animais, nem de aparições estranhas. Ainda hoje fico pasmo pensando na esperteza que o bicho teve de nos atrair para a mata, pois ele queria se vingar de alguma forma. Mas por Deus, meu pai foi mais esperto e atirou naquele bicho, o afugentando para bem longe. Olá, o meu nome é Angelina, moro no Rio Grande do Sul. Gostaria de compartilhar alguns acontecidos que presenciei em minha casa há pouco mais de 20 anos, época em que tive meu primeiro filho. Por conta disso, muitos dizem que o nascimento dele foi o estopim para tudo acontecer, mas acho que não seja, pois anos depois passei pela mesma experiência em um sítio da família, e tenho certeza que era a mesma criatura. Tudo aconteceu assim. Me casei em 1988, mas só tive meu primeiro filho em 1996, pois como estávamos recém-casados e ainda morando na casa de minha sogra, achamos que o melhor seria ter filhos quando tivéssemos nossa própria casa e empregos fixos, coisa que não demorou muito, já que meu esposo conseguiu um emprego como segurança e eu como diarista. Então, de pouquinho em pouquinho, fomos construindo nossa casa. Primeiro que o terreno foi bem barato, já que a cidade ainda era muito pequena e o lugar em que fizemos era tipo uma vila. Hoje já está muito maior e cheio de gente, mas naquela época tínhamos uns 12 a 15 vizinhos, não lembro bem. Logo depois de ter feito a casa, a gente foi morar lá. Eu já estava com um barrigão de 7 meses, e foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. Numa noite acordei com uma azia muito forte e fui na cozinha para tomar água com bicarbonato. Chegando lá, notei um barulho estranho em nosso quintal. Era como se alguma coisa estivesse caminhando por ali, já que dava para ouvir pisadas na terra. Assustada, logo chamei meu esposo para ver quem estava ali, sendo que nessa noite ele estava em casa, pois seu trabalho era dia sim e dia não. Pois bem, assim que o acordei, ele foi e abriu a porta da cozinha, colocou a lanterna na direção do quintal, mas não viu nada. Com isso, ele pensou que fosse o sono e que escutei coisa de minha cabeça. Também acreditei nisso, apesar de ter a impressão de ter ouvido aqueles passos, mas preferi esquecer. Então bebi minha água e voltei a dormir.
Cerca de alguns dias depois, meu esposo foi trabalhar e fiquei sozinho em casa. E novamente escutei aqueles passos lá fora. Foi muito assustador, pois pensei que alguém iria invadir a casa a qualquer momento, já que aquelas passadas ficaram por um bom tempo ali. E um detalhe que notei depois de tantos dias nesse tormento foi de que aquela coisa sempre aparecia entre 3 e 4 da manhã, nunca antes nem depois. Bem, como foram vários dias que escutei alguém andando ao redor de casa, pedi para minha sogra vir dormir comigo nos dias em que meu esposo estivesse fora trabalhando. E assim como eu, ela também ouviu aquilo, e as coisas só foram piorando. Já estava perto de eu ter meu bebê, quando numa noite acordei apavorada com um grito de minha sogra. E se fosse para perder meu filho seria naquele dia, pois só com o grito dela eu já fiquei toda me tremendo. Porém, fiquei mais assustada depois de saber o porquê daquele grito. Eu me levantei e fui ver o que tinha acontecido. E vi minha sogra sentada na cadeira da sala, muito assustada. E assim que me viu, ela disse que tinha um bicho em cima da casa. E perguntei se era ladrão, mas ela disse que era um ser peludo, que estava tentando abrir o cadeado que dava acesso à caixa d'água, que ficava justamente na entrada de ar da sala. E ali, enquanto conversava com ela, ouvi quando algo mexeu no cadeado. E assustadas, corremos para o quarto, e de lá não saímos até amanhecer. Uma observação que quero fazer aqui é que nossa casa é de alvenaria e forrada. As únicas entradas que tinham era a porta de entrada, a do quintal e dessa entrada de ar, que depois de alguns anos a gente resolveu fechá-la. Pela manhã falei para o meu esposo do que aconteceu. Ele colocou uma corrente no portão e decidiu passar de moto em frente à nossa casa toda noite em que estivesse no serviço. E só assim que as coisas se acalmaram. Meu esposo me ajudou muito nessa época. Lembro que ele passava de 6 a 8 vezes madrugada fora, sempre apitando e parando um pouco. E bem, com o tempo tive meu filho, e até esqueci daquela coisa que minha sogra viu. E assim que se passou 3 anos, eu e meu marido fomos a uma festa de aniversário da família em um sítio. E foi lá que outra coisa apareceu. E creio que tenha sido a mesma que minha sogra viu. Esse sítio ficava a uns 8 quilômetros de distância de nossa casa. Era onde moravam uns tios de meu esposo. E lá passamos o dia comemorando e conversando. Quando a noite chegou, todos foram para casa, menos eu e meu marido, pois ele tinha combinado de ir pescar com o seu tio na manhã seguinte. E não sei o porquê, mas os dois saíram ainda de madrugada. Acho que nem era 4 da manhã. Acordei pela movimentação dos dois e não consegui voltar a dormir. Então, quando eles saíram para pescar, fiquei acordada. E na casa só estavam eu, meu filho e a esposa do tio do meu marido, que dormia no outro quarto. E foi um pouco de tempo depois que eles saíram que tudo aconteceu. Primeiro ouvi a mesma passada que escutava em minha casa. Além dos passos, também senti quando aquilo parou ao lado da casa e meio que ficou se passando ali. Após um tempo, ouvi algo se sacudindo, que nem cachorro fica, só que mais alto e bem mais estranho. Aquilo rodou pela casa, mas logo foi embora. Acho que era porque já estava amanhecendo. E pela manhã, perguntei à esposa do tio do meu marido se tinha cachorros ali pela região. E ela me disse que não, nem animais grandes, já que era um local perto da cidade. E comentei do que ouvi de noite. E ela me disse que também já chegou a ouvir esse mesmo barulho por ali, mas que nunca teve curiosidade de olhar. Bem, apesar de algumas pessoas não acharem que foi um lobisomem em ambos os casos, eu ainda acho que tenha sido um. Não só pelo que minha sogra viu em cima de minha casa, mas porque era bem estranho. Não me parecia com cachorro nem qualquer animal que conheço. Obrigado por contar meu relato e tenham todos uma boa noite.
Boa noite. Me chamo Douglas e sou de São Paulo. Não contarei a cidade em que moro, pois sou um policial militar e gostaria de manter o anonimato. Porém, o relato que contarei não ocorreu comigo, e sim com o meu pai, que também já foi policial e hoje está aposentado. Ele sempre nos conta de suas ocorrências passadas, das vezes que foi ferido em brigas e também de causos sobrenaturais, sendo a mais impressionante delas a de um lobisomem que ele viu junto com um amigo de farda, e que agora contarei a vocês da mesma forma em que ele sempre me conta. Fui policial militar por mais de 25 anos, e só parei depois que a minha hérnia de disco atacou. Eu já vi quase de tudo nessa vida. Vi mãe defender o filho homicida, bandido sem nenhum remorso de ter feito suas vítimas, e também já vi muita coisa estranha, mas dentre elas a que mais me deixou com medo e temendo pela vida foi um lobisomem que vi junto com um grande amigo meu, e consegui salvar nossas vidas naquela noite, pois se ficássemos lá, aquele bicho teria nos atacado com toda certeza. Tudo ocorreu lá pela década de 80. Andávamos numa viatura que conhecíamos pelo singelo nome de Baratinha, já que a mesma era um Fusca, por isso o nome engraçado. E comigo rodava um grande amigo, que já se foi há muito tempo atrás. Ele, que era um policial mais velho que eu e muito mais experiente, me ensinou as leis da rua, e fora ele quem me deu a dica de comprar um revólver reserva, já que muitas das vezes teríamos que usá-lo em caso de defesa pessoal. Pois bem, a gente era responsável por fazer rondas em um pequeno interior, que apesar do ano já era bem povoado, e o índice de criminalidade lá já era bem grande, mas mesmo assim homicídios eram coisas raras. Mas teve dois que, além de estranhos, foram muito macabros. Numa noite fomos atender uma ocorrência que foi repassada como briga de bar. Chegando lá, a gente nem imaginava o que iria ver, pois seria somente mais uma ocorrência simples. Porém não foi. Chegamos no local do crime por volta de 2h30 da manhã, e lá tinha um corpo que já estava coberto com um lençol rosa e várias pessoas ao redor. Assim que paramos a viatura, já fomos isolando a área para poder esperar a perícia, já que só de olhar sabíamos que se tratava de um homicídio. E enquanto isolávamos a área, começamos a conversar com os moradores, à procura de informação. E como sempre, ninguém sabia de nada, ninguém viu ou ouviu. Só teve um homem que afirmou ter escutado pedidos de socorro antes de acharem o corpo. Pois bem, passamos cerca de 1 hora esperando a perícia, e só quando eles chegaram que vimos o corpo daquele homem. Eu já vi muitos homicídios estranhos, mas aquele sujeito estava de uma forma que nunca tinha visto na vida. Ele estava de bruços com as costas cheias de sangue, como se tivesse sido vítima de algo perfurante, e com as mãos cruzadas em sua nuca. Os peritos fizeram seu trabalho e logo depois mandaram o pessoal do IML levar. Curioso, fui perguntar do que se tratava aquele homicídio, e por sua vez, ouvi uma resposta bem estranha. Olha, pelas características do crime só pode ter sido homicídio à faca, embora tenha sido cortes bem profundos. O homem que fez isso com certeza era muito forte. Falou um dos peritos para mim, e disse que iria esperar o resultado da perícia sair, para só assim poder tirar conclusões concretas. Bem, após os trabalhos feitos, voltamos a fazer rondas pela região. E assim como em todo crime, fiquei com a dúvida na cabeça de como tudo aquilo tinha acontecido e de quem ou o que tivesse sido o responsável. Mas logo após os dias se passarem, fui me esquecendo daquele fato. E passando-se cerca de 1 semana deste crime, tivemos uma outra ocorrência, bem perto desse anterior, com as mesmas características. Porém, o corpo da vítima estava em um lugar diferente e de um jeito ainda mais assustador. Nessa chegamos atrasados, pois já tinha policiais e até a perícia no local. O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada vicinal, a cerca de uns 400 ou 500 metros de distância daquela pequena cidade. Ele estava com um revólver na mão,
com as 5 balas deflagradas. Vendo isso, começamos a perguntar para a população se eles viram ou se escutaram algo. E da mesma forma que a anterior, não tivemos muitas respostas. Ninguém viu nada, só escutaram os estampidos de tiros. E além disso, alguns moradores estavam falando de um lobisomem, mas nenhum de nós demos ouvidos àquilo, pois o nosso dever era achar um culpado e não pôr a culpa em um ser mitológico. Após todos os trabalhos terem sido concluídos, começamos a fazer rondas pela região, e apesar de estranhar as 2 ocorrências, não achei que fosse um lobisomem, já que ouvi da boca do próprio perito que nas 2 ocorrências as vítimas possivelmente tenham sido executadas por faca, apesar do segundo crime ser bem mais estranho, até porque o normal seria alguém armado executar outra com uma faca, mas no caso ali fora diferente. Bom, os dias foram se passando, e nenhum de nós achamos o responsável daqueles crimes. E com o tempo a notícia se espalhou naquela cidade. Era de que um lobisomem rondava a região atacando pessoas e animais. E após esses rumores só foi dificultando cada vez mais o nosso trabalho, pois as pessoas falavam só do lobisomem, que foi ele quem fez tudo ali. E por isso foi difícil achar o responsável daqueles feitos rapidamente. Mas a gente continuou duvidando o tempo todo. Até que de uma forma inesperada vimos um bicho bem estranho sair da beira da estrada. Numa noite de quarta-feira, eu e meu amigo de farda fazíamos rondas próximo aos locais dos crimes, que diga-se de passagem era um lugar bem estranho. Ninguém andava ali à noite. Só tinha estrada de chão, sem ninguém por perto, e decidimos parar na beira dessa dita estrada para meu amigo ir se aliviar no mato. Ele saiu e eu fiquei o esperando dentro do carro. Foi quando do nada meu amigo voltou correndo para a viatura e me pedindo para a gente sair logo dali. Sem entender, eu liguei a viatura, mas assim que dobrei para sair pela direita, vi uma coisa magra e grande olhando para a gente, atrás de um pequeno cercado. Muito assustado, tirei meu revólver e pus a mão para fora para tentar acertar aquela coisa. Mas meu amigo, que era mais experiente que eu, falou o seguinte: se eu fosse você, não faria isso, pois se der esse tiro, vai ter que se explicar lá na DP. E quando falar que atirou num lobisomem, ninguém vai acreditar. Melhor dar ré e sair bem rápido daqui. Mesmo tentado em atirar naquela coisa, acabei cedendo à dica do meu amigo, que também chegou a ser afastado por algo parecido, porém nem foi preciso sair dali, já que aquela coisa magra pulou cercadinho indo para o meio da pequena estrada, e depois de passar um tempo ali, aquilo seguiu seu caminho até o outro lado, e era uma coisa enorme, se assemelhava com um cão, só que estranhamente tinha os cotovelos e antebraços encostados no chão. Após aquilo sumir na escuridão, eu acelerei e saí dali. Fomos direto para uma área mais urbana e com luzes. Lá meu amigo disse que escutou um som de mato se quebrando quando desceu da viatura, e quando olhou para o lado, viu aquela coisa preta ao longe se aproximando, e correu para me avisar. Depois daquele encontro com o bicho, nem eu e nem meu amigo demos um pio, pois se 2 PMs falassem aquilo publicamente, o povo iria surtar, além da gente virar chacota da corporação. Por isso continuamos a fazer rondas, porém com a atenção redobrada. Alguns meses depois prenderam um homem que numa briga de bar ceifou a vida de outros 2, sendo as características muito parecidas com a daqueles outros 2, que foram encontrados meses antes. Por isso, logo associaram as coisas, apesar dele sempre dizer que nunca fez tal coisa. Quanto ao lobisomem, ninguém mais teve notícia dele. O bicho sumiu depois que vimos ele na estrada. Em minha opinião, se foi ele ou não o responsável daquelas mortes, eu acho que não. Pois quando o vi na estrada ele estava bastante judiado. Parecia cão sem dono, ou vagando por aí sem algum propósito. Talvez outras pessoas o viram e associaram ele aos homicídios. Eu já cheguei a fazer rondas por essa região atualmente, e o local onde meu pai viu esse bicho ainda é uma estrada de chão, que de noite realmente é muito assustador. Não teria coragem de passar ali à noite.
pois vai que o lobisomem aparece e tenta me pegar. Boa noite. O meu nome é Cláudio. Eu moro em Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul, e trabalho como caminhoneiro há mais de 30 anos. O caso que estou lhe enviando aconteceu comigo aos 15 anos atrás, numa estradinha de chão que passava por dentro de um canavial, lá no Goiás. O dia não lembro ao certo, mas sei que foi entre janeiro e fevereiro, pois peguei muita encomenda no começo do ano, já que tinha dado uma parada por conta das festas de fim de ano, e quando voltei, estava pegando tudo quanto era de encomenda e rodando sem parar, para poder ressarcir o tempo em que estive parado. E ainda hoje fico pensando naquela noite, já que ainda fui avisado do perigo que estava passando ao ficar ali. Mas como sempre fui cabeça dura, resolvi arriscar. E aquela decisão que tomei quase que custava a minha vida. Tudo teve início quando recebi uma carga de café para deixar no Tocantins. A viagem era longa, mas como estava precisando do dinheiro, nem liguei tanto. Só botei a localização no GPS e saí. A viagem foi tranquila nos primeiros dias, sendo que após algumas horas na estrada entrei no estado de Goiás, que foi o local onde tudo aconteceu. E no início foi tudo de bom, sempre parando em postos e dormindo dentro do meu caminhão mesmo, já que queria economizar o máximo que pudesse. E por algumas noites dormi tranquilamente. Assim foi até as coisas começarem a desandar. Primeiro que o GPS não mostra, mas acabei entrando numa estrada de chão e não encontrava lugar para parar, nem posto, nem residências. Até que por volta de 4 horas da tarde, avistei um sítio no meio de um canavial, sendo que estava rodando desde as 3 da manhã. Já era para eu ter parado, senão acabaria me envolvendo em um acidente, pois estava praticamente a 12 horas no volante. E como achei aquela casa, eu decidi parar e tentar estacionar meu caminhão ali perto, para tentar pedir ajuda. Parei e logo vieram uns meninos muito curiosos ver meu caminhão. Então desci e fui até aquela casa. E no alpendre dela tinha um senhor numa cadeira. Cumprimentei o homem e ficamos numa prosa por alguns minutos. E ele deixou eu estacionar meu caminhão ali perto. Então voltei para o meu caminhão e comi alguns ovos. E como sairia de madrugada, estacionei meu caminhão aos 40 metros da casa, pois não queria incomodar quando saísse. Com isso, fiquei na cabine até o finalzinho da tarde, hora em que passou uns 20 cortadores de cana pela estrada. Logo depois vi uma 4x4 estacionar ao lado da casa do senhor. Dela saiu um homem que entrou na casa, e logo depois veio ao meu encontro. Bateu na porta do caminhão e disse que eu estava convidado para jantar na casa dele, e aceitei na mesma hora, já que não tem nada melhor que uma boa comida caseira. Então novamente saí do caminhão e fui até a casa para jantar. E assim que terminei já ia voltar para dormir. Mas antes de sair da casa, o filho daquele senhor me perguntou o seguinte: "Tá armado, caminhoneiro?" Eu estranhei a pergunta dele e logo perguntei o porquê. Mas ele disse que não era por nada não. Só avisou que tinha um lobisomem rondando naquela região, e que seria muito perigoso para mim dormir sozinho na cabine, chegando a me oferecer estadia na casa. E apesar de não acreditar muito nas palavras dele, recusei a oferta e disse que dormiria na cabine. Com isso, me despedi de todos e segui para o meu caminhão. E dormi tranquilamente aquela noite. E como de costume, acordei de madrugada, mas continuei deitado para despertar melhor o sono. E após alguns minutos, decidi me levantar para fazer um café e logo pegar a estrada. Mas assim que virei a minha perna, acabei derrubando uma panela que levava comigo. E quase que na mesma hora em que derrubei minha panela,
comecei a ouvir uns passos vindo de longe, que chegaram bem perto do meu caminhão, ficando rodeando por ali. Era como passos de gente, só que bem mais pesados. Achando estranho e pensando ser alguém querendo me assustar, eu logo fui ver quem estava ali. Abri a cortina da cabine e olhei de um lado e outro, mas não via nada, pois além de estar muito escuro, o fumê do vidro não ajudou em nada. Então sentei no banco do carona e fiquei ouvindo aqueles passos do meu lado. Foi quando ouvi algo que me fez gelar a espinha. Veio da frente do caminhão. Era como um gemido misturado com ronco, e continuou rodeando meu caminhão, fazendo barulhos assustadores. Com medo e sem pensar duas vezes, virei a chave e buzinei. E aquilo que estava lá fora correu. Aproveitando a oportunidade para ver quem era o engraçadinho que estava ali, acendi os faróis do meu caminhão. E foi aí que vi uma criatura medonha. Um ser grotesco e grande corria de quatro ao longe, que rapidamente adentrou aquele canavial. Quando vi ele, custei acreditar, mas na mesma hora me veio à mente de que aquilo era um lobisomem. Com o susto que tomei, fiquei uns 2 minutos olhando para o lado do canavial que o bicho tinha entrado. E só depois que engatei o caminhão e comecei a sair dali. Já na estrada e mais calmo, fiquei pensando no perigo em que passei, já que era só ele quebrar o vidro e me atacar. Quando estava amanhecendo, consegui chegar numa estrada asfaltada. Logo após algumas horas, encontrei um posto de gasolina. E só assim que parei e fui ver o estado em que meu caminhão se encontrava. Nas laterais, na frente, estava tudo bem. Por sorte, aquilo só rodeou o caminhão. Após tomar um café e abastecer, voltei para a estrada. E graças a Deus o restante foi tudo tranquilo, apesar de toda noite acordar assustado com a visão terrível que tive. Levei essa experiência para minha vida. Nunca mais parei em locais desabitados, pois são em lugares assim que coisas estranhas aparecem, como o lobisomem que vi naquele canavial. Boa noite. Me chamo Plínio. Tenho 43 anos e sou morador de Porto Alegre, situado no estado do Rio Grande do Sul. Contarei um caso que presenciei em 2008, além do meu primo chegar a ver nitidamente aquilo. E apesar de não estarmos juntos naquela noite, vimos a mesma criatura, que só depois descobri se tratar de um lobisomem. Nessa época eu trabalhava em uma terceirizada do centro, e lá junto a mim também eram empregados meu tio e o seu filho, o meu primo. Esses que por sua vez moravam na mesma rua que a minha, só um pouco mais distante. E nossas residências são em terrenos bem grandes, e casas umas afastadas das outras, separados somente por cercas. Hoje não está tanto assim, já que algumas corretoras compraram casas e terrenos, e tá tudo mais populoso e moderno. Até asfalto tem, coisa que na época do acontecido não tinha. Bom, nosso horário de trabalho era das 10 da manhã às 2 da tarde e das 7 até às 11 da noite. Um horário conhecido como especial, já que estávamos tirando a folga de uns outros trabalhadores que estavam de férias. Bem, dito isso, vamos ao relato. Tudo ocorreu logo após a Quaresma de 2008. Estava bem perto da Páscoa. Inclusive, eu e meu primo iríamos fazer um churrasco no domingo, coisa que não foi possível, já que ele ficou traumatizado pelo que viu. Era sexta-feira, por volta das 11h30 da noite. Tínhamos acabado de sair do trabalho e decidimos ir até a casa de um conhecido pegar umas grades para colocar em um galinheiro da casa de meu pai. Como eram muitos objetos, ficou combinado da gente fazer 4 voltas. Ele faria 2 e eu mais 2.
Na primeira foi tudo bem, apesar de notar os cães da vizinhança mais agitados que o normal, mas não liguei muito, já que os cachorros latiam até pro vento. Talvez fosse algo parecido, mas não era. E foi na segunda ida que aquilo aconteceu. Meu primo, que na época tinha 19 anos, cheio de energia e muito animado, foi e voltou bem mais rápido que eu. Tanto que enquanto voltava para pegar as outras telas, vi ele saindo da casa enquanto eu voltava. Com isso, coloquei o restante das coisas na moto, fiz o pagamento e saí para ir até a minha casa. Mas no meio do caminho logo vi uma cortina de areia na estrada. Moto não faria aquilo. Parecia que alguém pegou e jogou toda a areia para cima. Mas não liguei tanto. Foi quando andei por cerca de uns 20 metros que vi uma roda de cães indo em direção a uma estrada de chão, que dava acesso a uma mata. Dobrei o pescoço para ver o que era aquilo e notei uma coisa enorme no meio daqueles cães, que já estavam até que um pouco longe. Então decidi parar a moto e fiquei olhando um pouco para aquilo e percebi que não era uma coisa normal. Parecia um urso ou um porco, já que estava coberto de pelos e corria de quatro feitos cães. Apesar de estranho, continuei o meu caminho, e já pensando se meu primo tinha visto aquilo também. Quando eu cheguei em casa, logo vi a moto dele com as grades deitada no chão, e na porta estava minha esposa me esperando. Assim que entrei, vi meu primo que estava branco feito papel, com um copo de água na mão e se tremendo todinho. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele me disse o seguinte: Linho, um lobisomem correu atrás de mim. Sabe ali a estrada de chão que cruza com essa daqui, a encruzilhada? Quando passei por lá, vi uma coisa sentada ao lado de uma pedra. Achando ser um cachorro da vizinhança, passei bem rápido ao lado daquilo, para que ele não corresse atrás de mim. Mas aquela coisa ficou de quatro e começou a correr. Assustado, eu acelerei mais ainda com a moto e desabei pela estrada de chão. E o bicho ficou no pega e não pega atrás de mim. Mas assim que cheguei perto das casas, os cães correram atrás daquilo e consegui me livrar dele. Se não fosse pelos cães, aquilo teria me pego na moto, pois o bicho corria muito rápido. Quando ele me falou isso, eu soube na hora que aquilo era um lobisomem. E bem que estranhei aquela coisa de quatro fugir dos cães. Pessoa não era, já que estaria gritando pelas mordidas. Animais da região também não, pois conheço de tudo já que cresci na roça. Aquilo que os cães mordiam e latiam era um lobisomem. Até hoje essa mesma pedra tem lá nessa encruzilhada. E aquilo não aconteceu só com meu primo, mas com vizinhos e conhecidos. Inclusive esse ou outro lobisomem já foi visto rondando por aqui. Boa noite. Me chamo Robson. Tenho 37 anos e moro no Paraná. Por motivos de segurança, gostaria de não contar onde moro, pois nunca fui levado a sério quanto a isso, e nem toquei muito no assunto nos últimos anos, já que esse caso me atormentou por várias noites. Mas quero que todos saibam que sou enfermeiro e atuo na Santa Casa de minha cidade, que fica próximo ao local de onde vi aquilo. O ano era 2008. Faziam poucos meses que eu tinha me formado e estava desempregado, já que não haviam contratos e nem concursos disponíveis, e por isso tive que arrumar um outro emprego para me manter, pois nessa época eu já não morava com os meus pais, por conta de motivos pessoais que aqui não são importantes. Bem, antes eu me mantia com o dinheiro de uma bolsa da faculdade e morava numa residência universitária. Quando o curso acabou, encerraram as bolsas, mas ainda fiquei lá por 2 meses, que foi uma época em que passei sem me manter com dinheiro algum,
somente sendo ajudado por amigos e conhecidos. Foi uma época bem difícil. Mas para minha sorte era que tinha uma vaga de copeiro em um hotel que fica próximo à Santa Casa, lugar em que trabalho atualmente. Eram só 2 vagas disponíveis, e graças a Deus eu consegui uma. E logo comecei a trabalhar lá. Com isso já tinha se passado cerca de 3 meses desde que comecei nesse meu emprego, e já estava morando em um outro local, um pouco perto do hotel. Era só pegar um ônibus e com cerca de 10 minutos eu já chegava lá. O lugar era um kitnet pequeno, que de frente a ele tinha uma pequena praça, e além da praça era uma mata muito extensa. E assim a vida foi seguindo, até aquela noite estranha. Foi assim que aconteceu. Depois de um dia inteiro de trabalho, finalmente deu a minha hora. Era por volta de 21h30 da noite, quando saí e fui até o ponto de ônibus que ficava em frente à Santa Casa. Lá já senti uma sensação estranha, de como estivesse sendo observado, mas relevei por o lugar ser movimentado. Por volta das 21h45 eu peguei o ônibus e segui para a minha casa. E um detalhe, nesse local também tinha mata por perto. Bom, logo quando desci do ônibus notei que a rua estava estranha. Os cães latiam para a mata que tinha perto da pequena praça, e não tinha ninguém ali além de mim. Mas como de costume, coloquei o capuz da blusa e saí. Após alguns passos cheguei e entrei em meu apartamento, e continuava a ouvir os cães latindo ao longe. Então coloquei a minha janta e fiquei comendo na sala, mas em dado momento ouvi um som que não era de cachorro. Era como um grito de dor e angústia. Assustado e sem entender o que era aquilo, fui até a janela do meu kitnet e olhei de um lado e outro. E lá na praça vi um amontoado de cães, que latiam na direção de algo que estava na mata, mas que por algum motivo eles não chegavam perto, pois só latiam de longe. Então fiquei olhando naquela direção, achando que a qualquer momento alguém iria sair de lá, como um bêbado ou um andarilho. E saiu, mas não era gente. Olhando bem, vi uma coisa enorme lá na mata, olhando na direção do meu apartamento, fixamente de pé, como fosse uma pessoa. Mas aquilo não era gente, pois tinha a cabeça como a de um cachorro e braços longos e fortes. Quando vi aquilo, já deu uma moleza em minhas pernas e uma vontade de me mover, mas não conseguia fazer nada, a não ser olhar para aquela criatura, que ficou na mesma posição, até ficar de quatro e lentamente sumir na mata. Os cães então foram seguindo aquilo, mas sempre a uma distância. Nenhum deles chegava perto, e com pouco tempo aqueles latidos já iam longe. E mesmo estando no segundo andar, eu fiquei morrendo de medo, pensando que a qualquer momento aquilo iria tentar me atacar. Mas por Deus isso não aconteceu. No outro dia, já mais calmo da cabeça, comentei sobre o caso com amigos do trabalho. Logo virei chacota de alguns. Eles me chamaram de mentiroso e outros duvidaram. E por vergonha parei de tocar nesse assunto por um tempo. E apesar de se terem passado mais de 10 anos, ainda falo pouco sobre esse assunto, que me custou algumas noites de sono. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, não esquece de se inscrever no canal apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.